Pessoal, nós vamos aqui começar um curso de análise combinatória para vocês aí que estão precisando melhorar, tá? Avançar também, quem já sabe. E quem não sabe, aqui a gente vai explicar com toda aquela vontade, aquele carinho, aquele cuidado, tá certo? De falar para vocês com um cuidado a mais ali, tá certo? Com um certo aqui requinte de, tá certo, cuidado aqui matemático, passo a passo para você conseguir melhorar nessa área aí da matemática. Tá certo? A gente sabe que isso é algo que é bem cobrado em concurso público e em algumas provas aí de vestibulares também Enem. Então veja bem, vamos começar falando de princípio fundamental da contagem. Olha, você pode agora se sentir convidado a anotar aí alguma informação importante e prestar muita atenção, porque nessa aula eu vou trazer para vocês aqui o conceito e algumas questões tratando aqui desse princípio. Lembrando que esse é o fundamento da análise combinatória, tá bom? Então, o princípio fundamental da contagem, esse nome já está falando, é fundamental para nós fazermos contagem diversos tipos de contagens aqui matemáticas. Tudo bem? Então, eu vou começar com um problema elementar aqui, tá certo? E aí nós, então, teremos propriedade para resolver diversas questões, tudo bem? Então veja bem, este problema ele trata da seguinte situação. Olha, veja bem, quantos são os anagramas da palavra bola? Então nós temos a palavra bola e nós queremos saber quantos anagramas podem ser formados. Veja bem, devemos entender o que é um anagrama, tá? Então, pessoal, anagrama é o seguinte, é você pegar aqui, nós temos aqui a palavra aqui, bola, B-O-L-A, tá certo? Bola. Então, nós queremos saber assim, quantos anagramas, o que é um anagrama? É você pegar essa palavra e nós sabemos que a palavra é composta por 4 letras, nesse caso aqui, ó, bola é uma palavra composta por 4 letras distintas. Se tivessem letras iguais, a gente teria que usar um outro método que vamos aprender mais à frente. Inclusive, já tem vídeo aqui no canal explicando isso. Mas, considerando o seguinte, ó, bola, B-O-L-A. Então, nós temos aqui letras distintas formando uma palavra. Se nós alterarmos aqui a ordem, por exemplo, antes começava-se essa palavra com B. Bola, começa com B. Então, se eu mudar essa ordem aqui, ó, o A agora vai ser a primeira letra. E as demais serão as seguintes. Então veja, abol, né? Eu formei uma outra palavra, abol. O que significa isso? São aqui 2 anagramas, né? Ou seja, eu peguei a palavra bola e mudei a ordem das letras. Então formou uma outra palavra. Então anagrama é isso, é quando você pega a palavra ali, a quantidade de palavras que você pode formar, né? Aliás, diga-se de passagem, tá? Na questão de anagramas, você não vai se perguntar se aquilo ali faz sentido ou não. Se existe aquela palavra no dicionário. Por exemplo, aqui a gente pegou a palavra bola, tá bom? E aí escreveu um anagrama aqui, abol, tá? Abol, eu pelo menos não conheço esta palavra no dicionário, mas aqui a gente fez o quê? Um anagrama. Ou seja, a gente tá vendo quantas possibilidades nós temos, tá bom? De formar aqui anagramas. Então, anagrama não necessariamente é uma palavra do dicionário, tá? Com esta palavra bola. A bola sim é uma palavra dicionária. Então veja, a gente pega as letras e muda de posições. Por isso a gente usa muito aqui o conceito para resolver anagramas de permutação. Permutação. Permutar vem de trocar, tá certo? Mudar a ordem aqui das letras. Então, quando a gente quer anagrama, a gente quer saber, tá bom? Quantas são as formas de eu escrever, tá certo? Aqui, inscrições, vamos dizer assim, inscrições, tá, com estas letras, porque nem sempre formará aqui palavras do nosso dicionário. Então, por exemplo, aqui, bola, B-O-L-A, já é o primeiro aí que a gente pode escrever com essas letras. Aí, após isso, boal. Então, veja, boal não é uma palavra do dicionário, né? Mas é um anagrama, porque eu estou pegando as letras que compõem bola e estou mudando de ordem, tá entendendo? Então, B-O-L-A. Então, veja que aqui, nesse nosso caso aqui, meus amigos, ó, B-O, certo? As duas letras B e O permaneceram nas mesmas posições, né? Nas mesmas posições. Às vezes eu falo assim, ó, tá certo? Porque a minha dicção, às vezes,
eu tenho uma dificuldade, certo, com a dicção aqui às vezes, né? Eu sou nordestino e eu não quero falar aqui somente para nordestino me entender, né? Eu quero que todo mundo que assiste esse vídeo possa me atender. Então, dessa minha dedicação, você já pode aí dar um like, tá certo? Compartilhar com teus amigos, se inscrever aí, dá uma força aí pro nosso trabalho. Beleza, pessoal? Tô me esforçando aqui para que quaisquer que sejam as pessoas, é claro, que entendam a língua portuguesa, possam compreender o que eu estou dizendo, tudo bem? Então, ó, BO permaneceu na mesma posição. LA eu mudei, né? Então, veja que antes começava aqui o L, depois o A, agora inverteu, ficou BOAL, né? Então, aqui nós invertemos essa ordem aí. Depois, ó, BLAO, BLAO, tá certo? É outro anagrama. BLOA. Então veja, se a gente ficar aqui permutando, né? Tá certo? A gente vai encontrar aqui, começando com a letra B, 6 anagramas, tá? Aí a gente agora começando com a letra A, nós temos aí ABOL, depois ABLO, tá certo? Ou seja, o que é anagrama? É você pegar aquelas letras, como eu falei, permutar, né? Mudar ali a ordem com que elas aparecem aí na palavra, tá? Então nós temos aqui, começando com a letra A, nós temos aí, ó, 6 anagramas também, começando com a letra O, nós temos também 6 anagramas, tá? E aí veja que bola é uma palavra que tem apenas 4 letras, meus amigos e amigas estudantes aí. Nós temos apenas 4 letras. Quando nós temos, por exemplo, aqui a questão, olha, o seguinte, quantos anagramas, veja bem, a questão pergunta para você, quantos são os anagramas da palavra, por exemplo, matéria. Material, tá assim, material. Então veja, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, tá? Então aqui a palavra bola tem 4 letras. Veja quantos anagramas a gente conseguiu aqui encontrar um por um. Veja, a gente ainda tem aqui que ter cuidado em não contar, né, o mesmo anagrama 2 vezes, tá? Veja que eu estou tendo esse cuidado, ó. AOLB, né? Isso é diferente de OALB, né? Porque o A e o O mudaram de posições. Mas veja que não é tão simples você encontrar os anagramas assim, contando um por um, né? Mudando a ordem aí das letras. Com a letra L eu vou ter também 6 anagramas. Então perceba que no total, ó, 6 mais 6 mais 6, ó, 6 mais 6 mais 6 mais 6. No total são 24 anagramas. Você pode aí concordar comigo que no total são 24 anagramas, tá? 24 anagramas. Eu vou ficar aqui menorzinho, que é para você aqui prestar atenção no que eu estou escrevendo, tá bom? Então, 24 anagramas da palavra bola. Veja o seguinte, bola tem 4 letras. Imagina uma palavra maior, como por exemplo material. Para nós contarmos assim, um por um e formando, e não nos atrapalharmos, né? Não contar 2 vezes a mesma coisa, tá? Eu estou até prestando atenção aqui para ver se eu não contei 2 vezes. Eu acredito que não. Se você observou aqui algum anagrama repetido, você comenta aqui embaixo, tá? Mas aqui nós encontramos 24 anagramas em uma palavra com 4 letras. Imagina uma palavra com 8 letras, né? Então veja que há uma maior possibilidade, não é isso? De anagramas. Então nós devemos ter este cuidado aí, né? Quando a palavra tem mais de 4 letras, qual é o método que a gente utiliza, professor? Nós utilizamos o princípio fundamental da contagem. Então veja bem, o que é que o princípio fundamental da contagem diz? Em outras palavras, aqui eu estou para ensinar vocês aqui de uma forma mais bem prática, né? Não dizendo que de outra maneira vai ficar errado. Não estou dizendo isso. Mas aqui em poucas palavras, o que é que o princípio fundamental da contagem diz? Você tem aqui as possibilidades de escolhas, né? Então você tem aqui, ó, a escolha da primeira letra, né? Aqui, ó, primeira letra, vou colocar assim. Segunda letra que você vai escolher. Por que aqui você está colocando assim, professor? Primeiro e segundo. Aí eu vou colocar aqui também, ó, terceira. Por que assim, professor? Primeira, segunda e terceira. Porque a ordem importa. Você observou aqui que B-O-L-A é bola e B-O-A-L é boal. Ou seja, são palavras diferentes aqui, ó. Então a ordem importa, né? Então eu tenho que ter esse cuidado aqui. Então a quarta letra, ó. Então veja o seguinte. Aqui a ordem importa, né? Então o princípio fundamental da contagem, ele começa com essa questão da ordem. A ordem importa, né? Então,
Terá casos em que a ordem não vai importar aqui no curso de análise combinatória, quando você estuda também afora aí, tem sim esses casos. Mas a base fundamental para você aqui se desenvolver na análise combinatória é o princípio fundamental da contagem. Então nós vamos observar, tá certo? Os eventos em que algum tipo de escolha vai interferir na anterior, quando a ordem ali dos elementos, quando a gente mudar, inverter, né? Isso vai mudar o elemento, tá bom? Então, tudo isso deve ser observado. Por exemplo, se eu tiver aqui a palavra ovo, tá? Olha, observa o seguinte, olha. Se eu mudar aqui esse O com esse outro aqui, ó. Você observa aí alguma mudança para nós? Não tem mudança, não é isso? Então, quantos são os anagramas da palavra ovo, por exemplo? Então, se eu mudar aqui, ó, o O, não é isso? Vai formar a mesma palavra. Então, quantos são os anagramas? Eu posso escrever ovo, eu posso escrever O, né? O e V, ou posso escrever V, O e O. Então, são 3 os anagramas da palavra ovo. Por quê? Porque esse daqui, ele vai ser descartado. Da mesma maneira que se eu pegar aqui, ó, esses dois Os, que são iguais, né? E mudar aqui, ó, vai ser a mesma coisa, porque a letra O, mesmo ela se repetindo ali, mas é uma só, tá certo? Então, veja aqui que a ordem importa, né? A ordem dos elementos aqui importa, né? Então, vejamos aqui o seguinte. Então, para a primeira letra, veja bem, ó. Para esta primeira letra, aqui eu tenho quantas possibilidades? É disso que trata o princípio fundamental da contagem. Também chamado de princípio multiplicativo. Por quê? Porque a gente faz uma multiplicação. Veja que eu já coloquei até o pontinho aqui, ó. A gente poderia colocar também o sinal de vezes, né? Que é aquele x. Mas o pontinho ele é mais ideal. Por quê? Porque às vezes você tem uma expressão que aparece x. Aí pode confundir, tá certo? Então vamos lá. Quantas possibilidades eu tenho para a primeira letra? Então pensa aí comigo. Eu tenho B-O-L-A, tá certo? Eu tenho quantas possibilidades aqui para esta primeira letra aqui nos anagramas que eu quero formar? Eu tenho 4 possibilidades. Por quê? Porque pode ser o O, pode ser o B, pode ser também o L ou o A, não é isso? Agora, dentre essas 4 possibilidades, para a primeira letra aqui, ó, quando eu faço essa expressão aqui, ó, 4P, 4 possibilidades, eu estou supondo que eu já escolhi uma aqui, ó, para ser a primeira, não é isso? Então, supondo que seja aqui a letra A, então agora eu vou ter 3 possibilidades para a segunda letra, né? Para eu tomar aqui uma decisão. Então, eu tenho 4 decisões. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta letra. Quais são as minhas escolhas? São as possibilidades que eu tenho. Para a primeira letra, então eu tenho que escolher, dentre as 4, uma. Então, dentre as 4, uma. Então, eu tenho 4 possibilidades para a primeira letra. Para a segunda letra, eu tenho 3 possibilidades. Por que 3 possibilidades, professor? Porque eu já escolhi, eu perdi uma possibilidade. Por quê? Porque eu escolhi uma, retirei uma das 4 para a primeira posição. Então aqui eu vou ter 3 possibilidades. Da terceira letra eu vou ter 2 possibilidades, porque uma outra já foi escolhida. E aqui para a quarta letra eu vou ter apenas uma possibilidade, tá certo? Então basta você fazer o produto aqui das possibilidades. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24. Perceba que o resultado que eu encontrei foi o mesmo do resultado inicial. Só que eu não precisei de tanto tempo contando ali e correndo o risco de errar na minha contagem, não é isso? Então, o princípio fundamental da contagem, o princípio multiplicativo, ele nos ajuda muito nessas situações. O que é que ele diz? Eu tenho escolhas, né, para determinadas decisões. Quais eram as decisões aqui que eu tinha? Eu tinha que escolher a primeira, a segunda, a terceira e a quarta letra aí para saber quantos anagramas eu poderia formar com a palavra bola. Então, possibilidades para a primeira letra, 4, porque eu poderia escolher qualquer uma das 4 letras. Possibilidade para a segunda letra, 3, porque uma já foi para a primeira ali posição. Depois 2, depois 1, tá certo? Então, aqui eu tenho, tá certo? Isso daqui como definitivo. Aqui também você poderia usar permutação, conceito de permutação. Isso aqui seria permutação de 4 elementos. Permutação de 4 elementos é 4 fatorial. Tá? Depois nós vamos nos aprofundar nesse curso, nessa parte aí de permutação, de fatorial, de combinação, tá certo? E etc. Mas veja que 4 fatorial é o produto do 4 por seus antecessores. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá certo? Permutar significa trocar de posição. Aqui no caso
do anagrama, trocar de posição as letras, né? Permutar significa trocar, mudar. Tudo bem? Entendido isso, meus estudantes, nós vamos agora resolver questões, tá bom? Tratando disso. Aí, veja, olha só este outro problema aqui, ó. João tem 2 calças e 3 camisas. De quantos modos distintos ele pode vestir-se com uma calça e uma camisa? Veja, ele tem aqui para escolher, tá, como calça, 2 opções, 2 possibilidades de escolha. Como camisas, ele tem 3 possibilidades, 3 opções. Você já sabe do princípio multiplicativo aqui, que basta você multiplicar 2 vezes 3. Agora, qual é a explicação por trás disso? Veja, ele tem aqui, ó, a primeira decisão, que é calça. Então, ele tem que escolher uma calça. Aí você já sabe que o princípio é multiplicativo, eu vou usar o produto. E ele tem aqui a camisa para ser escolhida. Tome muito cuidado também com um negócio aqui, ó. Quando a gente fala aqui e, tá bom? É daí que vem o princípio multiplicativo, desse e. Porque ele tem que tomar uma decisão e outra, tá entendendo? Ele escolhe uma e outra coisa, tá certo? Então, aqui eu tenho as escolhas, né? Mas aqui eu tenho esse e. Então, esse e representa produto, multiplicação. Se fosse ou, aí nós já entraríamos no caso de adição, tá entendendo? Se a pergunta fosse assim, quantas possibilidades ele tem de escolher? Uma calça ou uma camisa? Então, isso aqui eu teria aqui uma adição. 2 mais 3, que no caso seria 5 possibilidades. Porque quaisquer que sejam uma das escolhas que ele tiver, dessas 5, né, 2 calças ou 3 camisas, ele vai escolher uma camisa ou uma calça, tá certo? Então aqui no caso, nós temos produto, porque é princípio multiplicativo, porque tem aí o e, não é isso? A presença do e, tá bom? Então calça, quantas possibilidades de calça ele tem? 2, é isso? Quantas possibilidades de camisa ele tem? 3. Supondo que ele não vai repetir aqui, né? Supondo aqui que não tenha repetição, não tem aqui a questão de cores, né, iguais, tá bom? Supondo que seja distinto, modos distintos, né, que ele vai se vestir. E supondo também que ele não saia só com uma calça, né? E também não saia só com uma camisa. Aqui tá dizendo vestir uma calça e uma camisa, tudo bem? 2 vezes 3, isso aqui dá 6, é verdade? Aí eu poderia também pensar da seguinte maneira, ó, se ele escolher aqui essa calça azul, ele pode se vestir com essa camisa preta, com essa camisa verde ou com essa camisa amarela. Então ele tem aqui, ó, 3 possibilidades com a calça azul. Tudo bem? Agora, meus queridos amigos, se ele escolher a calça vermelha, então ele pode escolher a camisa preta, já vai ser um look diferente. Concorda comigo? Que se ele escolher a calça azul, camisa preta, é um look. Calça vermelha, camisa preta, é outro look, né? Calça vermelha, camisa verde, outro look. Calça vermelha, camisa amarela, outro look. Então ele tem 3 possibilidades também. 3 mais 3, 6. Então ele tem 6 possibilidades de se vestir, escolhendo uma calça e uma camisa. Tudo bem? Então vamos continuar aqui as nossas, tá certo, explicações desse princípio. Você entendeu aí que você tem possibilidades de uma determinada decisão e possibilidade de outra decisão. Então, o que você faz para dizer o total de possibilidades? Você faz o produto, tudo bem? É chamado também de princípio multiplicativo, né? Ou princípio fundamental da contagem, como nós estamos dizendo aqui. Então, vamos lá. Questão de número 1. Quantas placas de carros distintas podem ser formadas usando 3 letras seguidas de 4 algarismos? Então, vejamos aqui o seguinte. Aí, veja, nós temos aqui, ó, as nossas decisões que a gente tem que fazer, nossas escolhas, né? Eu tenho que escolher, ó, eu tenho que escolher 3 letras, né? A letra 1, letra 2, letra 3. Depois, eu tenho que escolher 4 algarismos, ó. Aqui, algarismo 1, tá? Algarismo 2, algarismo 3 e algarismo 4. São 4 algarismos e 3 letras. É o que a questão está dizendo, não é isso? Agora vejamos. Quantas letras nós temos à nossa disposição? A questão aqui não falou. Então, quando a questão não diz,
Nós temos que usar o conhecimento empírico, nosso conhecimento de mundo, nosso conhecimento geral que temos como seres humanos na sociedade. Quantas letras, no nosso caso do alfabeto brasileiro, nós temos? Nós temos como letras, tá? 26, né? Do nosso alfabeto. Então, aqui ele está dizendo que tem que ser distintas, né? Distintas. Então, se eu usar letras iguais, né? Se eu não mudar ali as letras, né? Então, pode haver o caso de ter carros com a mesma placa, né? Então, as placas têm que ser diferentes, tem que ter aqui esses símbolos diferentes, né? Agora, eu posso ter também, né? Os algarismos aqui também iguais ou diferentes, porque isso muda, né? Isso muda. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, o número 11, em que o algarismo 1 se repete duas vezes, né? Eu tenho aqui, por exemplo, 113, em que o algarismo 1 também se repete duas vezes, tá certo? Então, isso muda também o nosso resultado, né? Então, ele não está dizendo aqui, ó, se as letras são distintas ou se os algarismos são distintos. Então, nós vamos supor aqui que aqui possa acontecer assim, uma placa que tem aqui, ó, B, A, né? Aí aqui 8, 8, 6, 5, tá entendendo? Essa placa já vai se diferenciar de outra que tenha aqui, ó, um 7, por exemplo, tá entendendo? Então, as letras podem se repetir, assim como os algarismos também. Ele não falou que não pode, né? Então, se não pode, no caso aqui do princípio fundamental da contagem, é porque a gente vai contar generalizando, tudo bem? Quantas possibilidades da primeira letra? 26. Quantas possibilidades aqui para a segunda letra? 26 também, porque ele não disse que tem que ser distinta as letras, né? Quantas possibilidades para a terceira letra? Também 26. Porque nós temos 26 letras à disposição e aqui não importa se for distinta a letra ou não. Ele não falou aqui que as letras têm que ser diferentes. Algarismos. Para a posição do primeiro algarismo, quantos algarismos nós temos, professor? Nós temos o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Temos aqui, amigos, 10 algarismos. Então, nós podemos usar aqui 10 algarismos. Temos 10 possibilidades aqui. Vou até colocar aqui a letrinha P, ó, pra você entender que isso aqui são as possibilidades que nós temos. Quantas possibilidades para o primeiro algarismo? 10. Para o segundo, também 10, porque esse pode se repetir. Tá bom? Porque aqui a questão aqui não diz que os algarismos têm que ser diferentes, têm que ser distintos, né? Para o terceiro algarismo, 10 possibilidades também, porque pode haver repetição. Para o quarto algarismo, também 10. Então, aqui nós temos que resolver esse produto. Veja que aqui o nosso problema maior é só essa conta que deu aqui um resultado bem grande, né? Então, vamos lá. 26, ó, vezes 26, né? 6 vezes 6 dá 36, baixo 6 sobe 3. 6 vezes 2 dá 12, 12 mais 3, 15, mais 2 vezes 6 é 12, baixo 2 sobe 1. 2 vezes 2 é 4, 4 mais 1 é 5. Aí esse número aqui vai dar 6. 5 mais 2, 7. 1 mais 5, 6. Aí eu vou pegar agora esse número e multiplicar por 26, né? Porque eu tenho 3 parcelas do 26 se multiplicando. Então aqui eu vou multiplicar, ó. 6 vezes 6, 36. Baixo 6 sobe 3. 6 vezes 7, 42. 42 com 3, 45. Baixo 5 sobe 4. 6 vezes 6, 36. 36 mais 4 é 40. Aí aqui mais 2 vezes 6 é 12, baixo 2 vem 1. 2 vezes 7, 14. 14 mais 1, 15. Baixo 5 vem 1. 2 vezes 6 é 12. 12 mais 1, 13. Aqui eu vou ter 6. 5 mais 2 é 7. 0 mais 5 é 5. 4 mais 3 é 7. E aqui 1. Então eu vou ter 17.000. Esse resultado aqui, ó, vai dar, né? Esse resultado aqui, deixa eu colocar aqui bem direitinho. Vai dar 17.576, tá bom? E esse resultado aqui, professor, olha, produtos que tem 10, basta você escrever o 1, tá? E acompanhar a quantidade de zeros, ó. 1, 2, 3, 4 zeros, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4 zeros. Multiplicando aqui este número por 10.000, basta você escrever esse número de novo. Então aqui eu vou ter, ó, 17.576. E aqui, como eu estou multiplicando por 10.000, né?
Veja que multiplicar por 10.000, por 100, por 10, basta você escrever o número e acrescentar a quantidade de zeros, né? Então aqui eu tenho 4 zeros. Ó. Então vou acrescentar aqui 4 zeros. Que número é esse? 17, deixa-me ver aqui, deixa eu ver se é 1 bilhão. Não, aqui é 175 milhões, né? 175 milhões 760 mil. Então, 175 milhões 760 mil aí possibilidades. Então, imagina aí o seguinte, nós vimos o caso de anagramas, não foi? Vimos o caso lá de anagramas, aí a gente encontrou 24 anagramas da palavra bola. Imagina que você não pudesse usar o princípio fundamental da contagem, tá? Você teria que contar aí, olha, 175 milhões 760 mil possibilidades. Olha só, tá vendo como ele é útil para muitas coisas na sociedade? Veja, esse é um estudo que é feito por muitos órgãos aí públicos, tá, de diferentes países, né, onde tem ali estatísticos trabalhando, programadores, até mesmo a computação que ajuda nisso para saber aí as possibilidades aí de placas, né, de carros aí, motocicletas e etc. Tudo bem? Entendeu aí como ele é útil para nós, mas a gente tem que contar 175 milhões de vezes, né, alguma coisa aí. Daria muito problema, né? Até porque a gente contar os números até 1 milhão demora muito tempo, porque até você falar um número é basicamente 1 segundo, né? Então aí seria seria muito desafiador, né? E a perca de tempo seria aí uma coisa absurda, né? Então vejamos aqui, meus amigos, resolvemos essa questão, né? Princípio fundamental da contagem. Questão de número 2. Quantos números de 4 algarismos distintos? Agora veja que os algarismos têm que ser distintos. Veja que aqui a questão anterior não disse que os algarismos têm que ser distintos ou as letras, né? Aqui ele está dizendo, ó, dígitos distintos. Então, se eu escrever algarismos aqui iguais, né? Algarismos iguais, então não vai diferenciar aí na questão dos dígitos. Então, eu preciso diferenciar isso. Então, vamos lá. Vamos aqui, ó, deixar aqui os nossos tracinhos, né? Que representam, né, as decisões que a gente tem que tomar aqui, dadas as possibilidades, ou seja, as escolhas que a gente pode fazer. São 4 dígitos, então aqui eu tenho o dígito 1, o dígito 2, o dígito 3, o dígito 4. Você não precisa sempre fazer isso, eu faço porque isso me ajuda, né? Sempre que você puder e quiser, né, fizer sentido para o seu aprendizado, for uma coisa que facilita para você, é interessante, tá? Você escrever o seu pensamento. Aí ele diz os dígitos de 1 a 9, então já não podemos usar o 0. Então nós temos quantos números de 1 até 9? Nós temos aí 9 números, no caso, algarismos, né? Nós temos 9 algarismos aí, ó. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, tá certo? Você pode contar aí que você vai ver que são 9. Tá? Alguém poderia pensar assim, ó, de 1 até 9 tem 8, né? Mas aí se você fizer essa conta, né, sem contar o último número, que é o 9, vai estar errado, né? Então, a forma certa é você fazer assim, ó. Pega o final, tira o começo, mais 1, tá entendendo? 9 menos 1, 8, 8 mais 1, 9, tá certo? Então, tem 9 possibilidades. Então, para o primeiro dígito, eu tenho 9 possibilidades. Agora, veja, eu não posso repetir, né? Então, aqui para o segundo dígito, eu vou ter 8 possibilidades, porque uma possibilidade já foi usada aqui no primeiro dígito. Para o terceiro dígito, eu vou ter 7 possibilidades. Para o quarto dígito, eu vou ter 6 possibilidades, tudo bem? E aí, esse produto aqui, eu vou ter, ó, 6 vezes 7 dá 42 e 9 vezes 8 dá 72. Então, eu vou ter 72 vezes 42. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 7, 14. Mais 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 7 é 28. Aí essa soma aqui vai me dar 4. 8 mais 4 é 12. Né? 8 mais 4 é 12. Aí desce o 2, sobe 1. 1 mais 1 é 2. 2 mais 8 é 10. Baixa o 0, sobe 1. E aqui 1 mais 2, 3. Então tenho 3.024 possibilidades, tá bom? Possibilidades. Tranquilo? Então até aqui, se você está gostando dessa aula, você está curtindo aí, eu estou te ajudando de alguma maneira,
Não se esqueça não de curtir, compartilhar aí, dar aquele like, tá? Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e fortalecer aqui o nosso trabalho, não é isso? Motivar a continuidade desse projeto, tá bom? Então nós temos 3.024 possibilidades aqui para escrever um número que tenha 4 dígitos diferentes. Tudo bem? Questão de número 3. Quantos anagramas diferentes podem ser formados com a palavra prova? Então você já viu lá comigo que eu expliquei lá no início que anagrama de uma palavra você traça, né? Você coloca aqui ó, os tracinhos, vai ser um produto. Quantos tracinhos? 5, porque eu tenho 5 letras. Aí é só você fazer o fatorial. O que é o fatorial? Produto do número por seus antecessores. Quantas letras eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui é 5 fatorial. Tá? E é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então aqui 5 possibilidades. Aí já escolhi, por exemplo, a letra R para ser a primeira. Agora eu só tenho 4 possibilidades. Depois eu só vou ter 3. Depois eu só vou ter 2. E aqui eu só vou ter 1. Então 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1, 120 possibilidades, tudo bem? Possibilidades aqui de anagramas com a palavra prova. Imagina que você tivesse que fazer aqui daquele modo que eu falei no início. Você teria aí 120 anagramas, tá? E você correria o risco de escrever um repetidas vezes ou esquecer algum, né? Porque o nosso cérebro, ele muitas vezes nos boicota, tá certo? Então, o princípio fundamental da contagem ele é muito útil. Anagramas. Veja se a palavra tem letra repetida. Se não tiver, faz aí o fatorial da quantidade de letras. Aqui eu tenho 5 letras. Fatorial de 5 é 120, porque é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Beleza? Quantos números, questão 4, quantos números de 5 dígitos podem ser formados com os dígitos 1, 2, 3, 4 e 5? Sem repetição. Então nós vamos aqui fazer, né, de novo, ó, os 5 tracinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá entendendo? Aí não tem erro, ó. Não tem erro. Para o primeiro dígito, ó, veja, eu posso colocar assim, ó, dígito 1, dígito 2, mas com o passar do tempo, tá? A gente vai ficando tão prático que nem precisa colocar isso, a gente já vai ficando subentendido essas definições. Então, para o primeiro dígito aqui, tem quantas possibilidades? Eu posso escolher qualquer um desses números. Vamos escolher aqui o 3, por exemplo. Então, eu tinha 5 possibilidades e escolhi para ser o primeiro dígito aqui o 3, tá entendendo? Então, agora, para escolher o segundo dígito, eu tenho quantas possibilidades? Possibilidades, eu tenho aqui 4 possibilidades. Ó. Não é isso? Pode ser 1, 2, 4 ou 5, tá entendendo? Eu vou escolher aqui, por exemplo, eu vou até colocar aqui com outra cor, tá certo? Para a gente entender aqui melhor. Então, ó, eu tenho 4 possibilidades. Aí, supondo que eu escolhi aqui o número 1, tá entendendo? Então, aqui, ó, escolhi o número 1, por exemplo. Aí agora eu vou ter quantas possibilidades aqui de decisões, né, para o terceiro dígito. Eu tenho aqui ó, o 2, o 4 e o 5. Então eu tenho 3 possibilidades. Aí supondo que você tenha escolhido 4, por exemplo. Aí então aqui é o 4. Aí você tinha 3 possibilidades. Você escolheu o 4, né? Você tem 3 possibilidades. Para escolher o quarto dígito, eu tenho o 2 e o 5, por exemplo. Aí eu vou escolher o 2. Então eu tinha 2 possibilidades e escolhi o 2. Entendeu? Aí agora eu só tenho uma possibilidade aqui, que só restou o 5, né? Então, aqui é o 5. Então, veja, aqui são os algarismos, ó, tá? Não precisa estar nessa ordem, eu estou apenas exemplificando. E aqui são as possibilidades de escolha que eu tinha aí para essa situação, tá? Então, aqui nós temos 5 fatorial, né? Como eu falei para vocês, né? E aqui eu tenho 5 vezes 4 vezes 3. A gente já fez essa conta anterior. Então, isso aqui dá 120 possibilidades. Tudo bem? Tranquilo? Então você está vendo aí que isso não é um bicho de 7 cabeças, tá? A gente tendo um cuidado ali com o princípio fundamental da contagem, o que ele significa, e fazendo passo a passo os exercícios, tá? Vocês vão perceber que não é tão difícil, tá? E isso é a base da análise combinatória, beleza? Vamos continuar aqui, ó, vamos para a questão 5. Quantos números de 3 dígitos podem ser formados? Então, vou deixar aqui os 3 tracinhos. Ó. Aqui, dígito 1, dígito 2, dígito 3 podem ser formados com os algarismos, usando os algarismos de 1 a 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos 6 possibilidades, não é isso?
Aqui de escolha, 6 possibilidades, primeiro dígito, depois 5 possibilidades e depois 4 possibilidades. Ó. Então, 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120 possibilidades, tá certo? Veja que agora eu estou indo um pouco mais rápido porque nós já sabemos aqui como é que funciona, tá? Você vai colocar os tracinhos, são ideais aí para você organizar melhor seus pensamentos. Aqui abaixo, ó, você vai ter as decisões, né, que você vai tomar, tá certo? E aqui em cima, as possibilidades de escolha. Ó, possibilidades de escolha. Tudo bem? Então, quantas possibilidades de escolha eu tenho para o primeiro dígito? Eu tenho 6 possibilidades, qualquer um dos 6, tá? Agora, se eu já decidi por escolher aqui o número 1, por exemplo, me restarão aqui 5 possibilidades para a segunda decisão. E depois, me restaram aí 4 possibilidades para a terceira decisão, tá certo? Por que 3 decisões? Por que 3 decisões? Né? Porque o número aqui ele precisa de 3 dígitos. Tá? E não podem se repetir. Se pudesse se repetir, supondo que a questão dissesse, os números podem se repetir. Então você teria 6 vezes 6 vezes 6 possibilidades. Porque as decisões ali poderiam ser repetidas. Né? Você poderia repetir ali os algarismos. Então nós temos aqui 120 como gabarito dessa questão. Tá bom? Questão 6. Quantos anagramas diferentes com a palavra banca? Então é só você fazer o quê? Como eu falei para vocês, permutação de 5, que é 5 fatorial. Por que 5? Porque eu tenho 5 letras. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fatorial dá 120. Então, eu tenho 120 possibilidades de anagramas diferentes com a palavra banco. Tá certo? Questão 6. Quantas sequências de 4 letras podem ser formadas usando as letras A, B, C, D e E sem repetição? Então, vamos deixar aqui, ó, 4 posições aqui, né? E aqui, vamos lá. Letra 1... letra 2, letra 3, letra 4, tá certo? Então, para organizar melhor o nosso pensamento. Então, vejamos aqui o seguinte, ó. Para a letra 1, eu posso escolher qualquer uma dessas letras, né? Então, eu tenho 5 possibilidades aqui para a primeira letra. Depois eu vou ter 4, depois eu vou ter 3, depois eu vou ter 2. Por que isso aqui, professor? Porque não pode se repetir. Se pudesse se repetir, seria assim, ó, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, porque eu poderia repetir a mesma letra que eu coloquei aqui, eu poderia colocar aqui também, então haveria repetição. Como aqui a questão pede sem repetição, então a letra, por exemplo, se eu escolher aqui a letra A para a primeira posição, ela não pode aparecer aqui nas demais posições. Então, 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3 dá 60, 60 vezes 2, 120 possibilidades, tudo bem? Vamos para a questão 8. Quantos números de 3 dígitos podem ser formados usando os dígitos de 1 a 5 com repetição? Então, de 1 a 5, nós temos 5 algarismos, né? 1, 2, 3, 4 e 5. Temos 5 algarismos. Aqui para escolher o dígito 1, o dígito 2 e o dígito 3. Para escolher o dígito 1, eu tenho quantas possibilidades? 5 possibilidades. Pode ser qualquer um desses 5, né? Então, supondo que eu escolher aqui o 3, pronto. Agora, para escolher o dígito 2, eu só tenho os outros que restaram, porque eu já escolhi 1. Então, aqui eu vou ter 4 possibilidades. Supondo que aqui essa decisão 2 aqui foi da escolha do 5. Então, agora eu só tenho quantas possibilidades para escolher o terceiro dígito? 3 possibilidades. 5 vezes 4 vezes 3 é 60. Então, eu tenho 60 possibilidades. Tranquilo? Questão 9. Quantos números de 3 dígitos podem ser formados com repetição? Né? Deixa eu só corrigir aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Com repetição. Sem repetição. Né? Esse aqui de 3 dígitos. E esse aqui é com repetição. Desculpem, viu? É com repetição. Então, se é com repetição, então vamos lá. Vou apagar aqui e fazer tudo de novo, tá bom? Com repetição. Se ele é com repetição, então se eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5, né, disponíveis com repetição. Ele está dizendo que pode repetir. Então, 1, 2, 3. Aqui são as possibilidades que eu tenho aqui. Eu tenho 5 possibilidades. Aí eu posso escolher qualquer um dos 5. Aí ele falou que pode se repetir, né? Então a decisão 1 pode ser a mesma coisa da decisão 2. Podem ser repetidos. Então aqui eu vou ter 5 também. E aqui 5 também. 5 vezes 5 vezes 5, 125 possibilidades aí de escolhas, né? Possibilidades aí de escolhas, possibilidades que eu tenho aí para formar estes números, tá bom? Então são 125 números aí que podem ser formados com essa característica. Questão 9. Quantos números com 3 dígitos podem ser formados de 1 a 5 com repetição? Deixa eu ver se ela é essa daqui, essa questão 9, eu vou anular porque ela é igual à questão 8, tá?
a resposta aqui é a mesma, 125, né? Porque ela fala a mesma coisa aqui, ó. 1 a 5, 3 dígitos sem repetição. Vamos agora para a questão 10 e finalizar aqui nossa aula, tá? Se você chegou até aqui e gostou aí do nosso conteúdo, você pode curtir, compartilhar, tá bom? E se inscrever no canal, dar aquela força pra gente. 2 dígitos, ele disse que o número aqui, ó, 2 dígitos, é de 1 a 5. De 1 a 5 nós sabemos que tem 5 algarismos, né? O 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. E ele diz que é com repetição. Então aqui eu tenho 5 possibilidades para o dígito 1. E para o dígito 2 eu também terei 5 possibilidades. 5 vezes 5, 25. Então são 25 possibilidades de escolha. Tá? Então, querido estudante, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Tá? Nós tratamos aqui do princípio fundamental da contagem. Será uma playlist aqui muito boa, bem completa aqui no YouTube para você, para te ajudar em seus estudos para concurso público, vestibular e outras demais provas aí, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até a próxima aula, beleza? Se tiver dúvida aqui em relação a essa aula, pode comentar aqui embaixo que sempre que eu estiver aqui disponível, eu vou responder você. Beleza? Essas questões eu vou postar aqui na aba comunidade, que você pode estar praticando aí e melhorando o seu desempenho nessa matéria maravilhosa. Beleza? Então, tudo de bom para você, bons estudos do fundo do meu coração e até a próxima.